Segurança pública. Parece que é um problema que não tem solução. Alguns acham que depende de investimento, outro da qualidade da polícia, outro da forma da polícia atuar e outros também do sistema penitenciário e da nossa legislação tão fraca e tão antiquada. Daqui a pouquinho nós vamos tentar explicar como tudo isso funciona no Brasil e qual é o melhor caminho para se solucionar ou amenizar esse problema. O artigo 144 da Constituição Federal regulamenta o funcionamento da segurança pública no Brasil. Prevê quais são os tipos de polícias e as funções de cada uma. Porém, na realidade, isso não funciona. Aumento nas taxas de criminalidade, rebeliões, corrupção, tráfico, assaltos, entre tantos outros problemas que a sociedade enfrenta diariamente. Qual que é a sua opinião sobre a atuação da polícia para combater a criminalidade aqui em São Paulo? Eu acho que tem duas vertentes, né? Tem uma atuação mais impositiva, mais violenta e também, ao mesmo tempo, uma ausência de atuação. Falta um pouco mais de monitoramento, da polícia estar rodando nos bairros, principalmente de periferia. A gente sente muita falta de viaturas de polícia pela rua. Eu acho que está um pouco devasado, né? Está faltando muito, então tem um pouco de abuso de autoridade também. E também só tem aqui pro lado do jardim policiamento. Se vai nas periferias, essas coisas, não tem. E você acha que a polícia é violenta? Em algumas situações, sim. Algumas situações elas acabam excedendo, abusando da sua autoridade, mas em outras situações também a população não respeita a autoridade da polícia. Eu acho que em alguns pontos, sim. Comigo nunca aconteceu nada, né? Mas a gente vê por aí, escuta comentários, vê alguns vídeos postados, né? Sempre tem um despreparo, sim. Eu acho que a polícia não é tão bem preparada para determinados fatos que ela tem que enfrentar, até por conta da falta de preparo, do salário baixo. Então, várias circunstâncias que levam a polícia a não estar preparada e em determinadas vezes também atuar com violência. Você gostaria que tivesse mais policiais nas ruas? Sim, fundamental hoje em dia, né? A violência está tomando conta, né? Então está faltando muito policiamento, sim. Mesmo sabendo que não só a polícia é o suficiente para acabar com a criminalidade, a gente se sente mais seguro. Eu acho que o que tem que investir é no preparo da polícia que já existe. Não adianta aumentar o número de pessoal e continuar com a falta de preparo, com a desvalorização da profissão, com os baixos salários. Eu acho que não adianta só colocar mais gente na rua e permanecer nessa falta de preparo e desqualificação da profissão. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre a segurança pública. Você não pode perder. Roberta Astolfi é mestre em Ciência Política pela USP. É pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Possui experiência em temas como participação social na segurança pública, prisões, vitimização policial, políticas de prevenção, produção de dados em segurança pública e direitos humanos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Roberta Astolfi. Ela é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui, ótimo. E vamos falar de um tema polêmico aí, né? Sim. Que sempre gera discussão, né? Muita gente acha que falta, muita gente acha que tem excesso, mas parece que uma coisa é consenso, né? A área de segurança pública, quer a nível municipal, estadual, federal, sempre acaba gerando um certo descontentamento, tanto por parte do povo, como por parte do político, como por parte do policial. Qual o cenário da segurança pública hoje? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho e cuidado na segurança pública, porque as generalizações que a gente faz, porque a gente vê eventos traumáticos, eles são traumáticos pela vida inteira. Então, se a gente foi vítima de um roubo, de um assalto à mão armada, é algo muito violento. Então, se a gente sabe de algum familiar, é claro.
que isso vai ter um impacto muito grande. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso de que tudo está pior sempre. Claro que nós temos problemas seríssimos na segurança pública brasileira, mas nem tudo é ruim. Algumas coisas melhoraram. Em São Paulo, em alguns outros estados. Se a gente tiver mais paciência, se a política pública puder ser feita com mais cuidado e não só reativa a um discurso muitas vezes eleitoreiro, a gente está em época de eleição, vou comprar mais armas, vou bater, vou prender, vou matar. Aquele combate, né, pontual. O que vai dar mídia eu falar agora? Né? Precisa atacar esse ponto aqui que todo mundo está revoltado com isso que aconteceu. E a gente sabe que a política média a longo prazo, uma política de segurança pública, não pode ser feita dessa forma. Claro, mesmo porque nem todo problema tem a mesma solução. Na saúde, se a gente está pensando, por exemplo, na questão um paciente com câncer, um paciente com gripe, vão ter tratamentos diferentes, certo? Na segurança pública também não tem solução única para tudo. Quais são os problemas de cada localidade, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado o que está melhorando e o que está piorando para a gente poder investir recursos e a melhor forma de investir esses recursos. Em oposição ao discurso generalista de que é tudo um grande absurdo, é tudo um grande caos e a cidade, o Brasil, a cidade, no estado de São Paulo, que eu posso falar um pouco mais, né? Eu tenho um pouco mais de conhecimento, vamos prender, bater e matar. Né? Não, vamos tomar um pouco mais de cuidado, deixar de lado o discurso generalista e ver o que está melhor, o que está pior, onde a gente pode, o que deu certo. E nessa parte, aproveitando a deixa, o que está melhor em São Paulo? Olha, tratando-se de segurança pública. Temos duas notícias interessantes, boas. A questão roubo e furto de veículos vem caindo sistematicamente, devagar e sempre. Essa é uma notícia muito boa. E a gente tem atribuído isso, talvez não explique totalmente, mas tem atribuído isso à lei dos desmanches. Ela começou a funcionar em 2014. No começo de 2014, ela vai sendo posta em prática com uma regulação, uma fiscalização muito forte das lojas que distribuem autopeças no estado de São Paulo. Que eles eram os grandes receptadores de carros roubados, veículos roubados. A verdade é essa. Né? Eu me lembro que há anos atrás, décadas atrás, o pessoal falava o carro roubou foi para o Paraguai. Antigamente era foi para o Paraguai. Agora, os desmanches realmente eram apontados como os grandes receptadores desses veículos roubados. Sim, e não foi só a lei colocada, a lei que foi promulgada. A lei sozinha, o senhor é jurista, né? A lei sozinha não faz nada, mas houve um processo de fiscalização efetivo das instituições da polícia militar, da questão administrativa também, para manter um controle desses locais. E aí você quebra a cadeia de distribuição. É uma forma econômica, segura. Nenhum policial vai morrer numa situação dessa, você não precisa disparar um tiro. Né? Mas tem um acompanhamento, né? Sim, tem que ir lá e ver como está funcionando. Porque é como você falou, às vezes a gente faz uma lei aqui maravilhosa, mas ela fica lá sem acompanhamento. A logística dela não existe, porque às vezes não tem nem efetivo para acompanhar. E ela acaba... Aí falam, essa lei não surtiu efeito. Não é que a lei não surtiu efeito. A lei ela precisa ser implantada. Claro, isso também, já que o senhor falou disso, a questão da política do desarmamento, que também é uma política super polêmica. Lugares onde ela foi de fato implantada, o estado de São Paulo, por exemplo, isso é uma outra boa notícia, fez um controle de armas. Existe um número grande de apreensão de armas no estado de São Paulo desde que a lei foi implementada. E você tem uma queda de homicídios no estado. E ela é consistente, ela é longa. Não pode ser atribuída somente a isso, é evidente. Tem fatores demográficos que explicam. Algumas explicações envolvem uma pacificação monopolista do crime organizado, super polêmica. Mas, de qualquer modo, houve no estado de São Paulo, que é um dos poucos estados onde houve redução na taxa de homicídio, o Brasil praticamente inteiro, nos últimos 10 anos, vem aumentando. No estado de São Paulo, onde era extremamente alto, né, no fim da década de 90, começo dos anos 2000, a gente tinha taxas altíssimas, ela começou a cair sistematicamente, continua caindo. Isso também é uma ótima notícia. Né? Mas é uma lei que não foi só promulgada, ela de fato foi implementada. Houve todos os relatórios trimestrais e mensais da Secretaria de Segurança Pública do Estado trazem dados referentes à apreensão de armas. A gente sabe que a lei foi colocada em prática. Então, aí você tira a arma de circulação, olha, isso
é super polêmico, mas na comunidade acadêmica é um consenso. Onde tem mais arma em circulação, tem mais homicídio. É o que eu sempre falo, contra número não tem argumento. Né? Contra número é aquilo lá, realmente caiu, estatisticamente caiu. Muita gente concorda, muita gente discorda, porque eles falam que essa lei desarmou o cidadão de bem, não desarmou o bandido. Que a arma roubada, a arma adulterada, continua na mão do bandido. Tirou-se a arma do cidadão de bem para se defender. Você concorda com isso? Não tem... É o que eu falei, estudos nacionais e internacionais são muito consistentes. Não tem dúvida de que onde tem mais arma em circulação vai ter mais crime violento, homicídio principalmente. Mas isso eu acho que ele dá um programa inteiro, é muito polêmico. Eu acho que existem outras coisas que a gente pode chegar num consenso, como, por exemplo, a lei dos desmanches. Eu acredito que ninguém vai ser contra. Não, lógico, né? lógico. Isso é uma fiscalização maior. Exatamente. Outras, por exemplo... Não tão boas notícias. A gente tem estável, rouba-banco, que foi um problema. Eu me lembro da primeira década do século, né? Tinha muito rouba-banco, era volumoso. É uma coisa muito violenta, são quadrilhas muito sofisticadas. Teve uma queda nesse número. Uma queda ainda existe, né? A gente está aqui em torno de 40, 50... roubos no estado de São Paulo. Que houve, porque o roubo a banco ele estava muito associado, do tempo da ditadura, ele se enquadrava no crime de segurança nacional. Então caiu muito porque a lei era pesada. Parece que quando a lei foi abrandada, aumentou, veio automaticamente um aumento. Agora apertou de novo, deu uma caída. Dificilmente está mais associado à prática de segurança nos próprios bancos. O impedimento de você entrar... os mecanismos de entrar no banco. Isso aí tem muito mais explicação na queda. Mesmo porque aí tem uma teoria que vai dizer que o crime organizado vai migrar, se está mais difícil roubar banco, vamos roubar carga, que é um crime que foi... Ou vamos para o sequestro. Parece que ele vai andando. Sequestro talvez não seja tão lucrativo em termos de volume. Eu não entendo desse tema, então eu vou até me furtar de analisar esse tipo de crime. Mas o roubo de carga é uma coisa muito, muito chocante, né? A gente tem, no segundo trimestre, 2.246 roubos de carga. Muita coisa. É muita coisa. Claro que pode ser um furgão, não necessariamente todos esses crimes são crimes de monta. Mas vamos pensar num roubo de carga. Você precisa de uma mobilização de pessoas envolvidas para armazenar, para realizar o roubo. Porque não sai com um pacotinho embaixo do braço. Para armazenar o estoque, para distribuir. Então, se a política pública pudesse ser pensada da mesma forma, ou de forma análoga, né? Quais são os mercados que são mais vitimados, né? Mais visados por esse tipo de crime? Eletrônicos, remédio... E aí sim fazer um trabalho de inteligência... Um combate mais específico. Na distribuição. Imagina o estoque e a distribuição disso. Aí a gente cai no mesmo problema do desmanche. É o receptador. É a receptação. Quem compra essa mercadoria? Né? Para onde ela vai? Porque é lógico que ninguém é maluco, mesmo o assaltante, ele não vai ser maluco de assaltar um caminhão sem ter para quem vender. Falar, vou assaltar esse caminhão, vou pegar toda essa carga, guardá-la no quintal da minha casa ou num terreno, aí eu vou sair oferecendo essa mercadoria. Lógico, já é uma coisa encomendada. Existe sempre aquele apelo popular que, lógico, a gente tem que tomar cuidado, porque é o que você falou, né? Um crime sempre mexe com o emocional da pessoa, com quem está vendo, com quem sofreu na família ou com um amigo. Mas sempre tem aquela história, não, a polícia teria que prender mais, ou a polícia teria que matar mais, ou a polícia teria que ser um pouco mais violenta, porque hoje em dia ninguém respeita a polícia. Você como pesquisadora, qual o melhor enfrentamento que tem para se diminuir esse atrito entre a população, a polícia, a intervenção policial? Bom, a capacidade investigativa precisa aumentar muito, né? Então, a gente tem uma polícia militar. A gente tem um problema do ciclo, que não é o ciclo completo. A polícia militar faz o policiamento de rua, a polícia civil faz a investigação. A polícia militar quer ser eficiente, mas ela não pode fazer investigação, ela vai prender, vai sair prendendo, né? E aí a gente prende no varejo e prende muito mal. E aí entra numa questão que eu quero falar depois. A inteligência fica a cargo da Polícia Civil, que não dá conta pelos limites de tamanho, pela dificuldade. Investigar um crime
premeditado não é fácil, né? Imagino que o senhor saiba disso. Um crime de roubo, precisa muito de inteligência. E essas questões da inteligência administrativa também, focar na distribuição, focar no interceptador, talvez você consiga ter um sucesso maior para fazer impedir a economia do crime de ser lucrativa. Mas as pessoas acham que lidar com o roubo é sair atirando. Por exemplo, na saída de um roubo de banco ou num roubo de carro. Em primeiro lugar, as pessoas acreditam, eu acho que a maioria das pessoas acredita que bandido bom é bandido morto. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não acredito nisso, sou contra, vou continuar sendo sempre. Mas vamos pensar numa ideia mais racional. Você quer que o policial morra também? Porque o que a gente tem sistematicamente em qualquer lugar do país, em qualquer período, é que onde a polícia mata mais, ela também morre mais. As pessoas que estão em volta correm mais risco. Isso é estatisticamente comprovado. Sim. O lugar onde a polícia mata mais, ela também morre mais. Ela também morre mais. E ela tá... Isso logicamente, se a gente pensar na lógica, isso acontece, porque você tem uma política de enfrentar o crime no momento que aquele crime está acontecendo e uma troca de tiros para tentar matar, porque muito frequentemente o que a polícia faz é tentar matar o assaltante, né? A gente tem esse dado em relação à proporção de pessoas feridas e mortas pela polícia em São Paulo. Consistentemente, em toda a série de dados que a gente tem disponível, a polícia mata mais do que fere, o que é um dado muito estranho, porque se ela está numa troca de tiros, se ela está tentando impedir um crime, existe tiro defensivo, né, o método geral de tiro defensivo, você pode, numa situação de risco, em que a vida das pessoas está sendo colocada em risco, você pode atirar para imobilizar e não atirar para matar. Mas você diz esse tiro defensivo, a vida da pessoa em risco, uma coisa, por exemplo, quando o policial chega, tem um assalto a banco, o bandido saiu para a rua, tem pessoas com risco, se ele atirar, de tomar um tiro, etc. Outra coisa é no confronto, quando de repente está o policial e o bandido, é uma questão de opção ali, né? O policial, via de regra, ou ele vai matar ou ele vai morrer, porque são ambientes escuros, ele não sabe se tem mais gente envolvida. Quer dizer, acho que tem uma diferenciação. Uma coisa é você colocar em risco a vida da população, outra coisa é quando está, como falam, no mano a mano o policial e o bandido, que o policial não sabe o ambiente, o bandido conhece o ambiente que ele está atuando, o policial não conhece. É claro que em situações como essa, existem situações e situações. Não quer dizer... É claro que na atividade policial, da polícia militar, que é o policiamento ostensivo, que é o flagrante, é claro que vai existir confronto e é claro que vai existir morte. Isso é parte da natureza, infelizmente, mas é a natureza da atividade. A gente, como sociedade, a gente quer que a polícia faça esse papel. Mas o que a gente vê na prática é que, dificilmente, alguns indicadores da literatura internacional e nacional mostram como é que você mede essas mortes pela polícia. Elas são proporcionais ao crime ou elas são execuções? O que eu quero dizer, execução, está acontecendo um crime, eu mato o criminoso. Não para impedir que ele mate outras pessoas, não para impedir que ele me mate, não porque ele atirou primeiro em mim, porque eu decidi matar o criminoso. E a gente sabe que a polícia faz isso e a gente sabe que a população apoia. Né? A grande maioria da população apoia. Eu também não digo se está certo ou se está errado, não vou entrar nesse mérito. Mas a realidade é que eu não sei se por conviver com uma violência tão alta, a população, quando vê um resultado desse prático, vamos falar assim, ela vê um resultado prático, a polícia foi lá e matou o bandido que ameaçava a população. Ela acaba concordando com o procedimento, independente se está certo ou errado. E o quanto isso é eficiente em termos de redução do crime? Né? E não é. A gente vê que a polícia de São Paulo e Rio de Janeiro são as polícias que mais matam no mundo. E a gente não tem uma diminuição sistemática que acompanha dos crimes de roubo, sequestro, latrocínio, não acompanha. E, às vezes cai, às vezes aumenta, mas não acompanha as mortes pela polícia. Então, não explica isso como eficiência. Pode ser um sentimento de justiça, de vingança, mas em termos de política pública, não tem eficiência. E na política pública, a polícia se defende dizendo, quando fala que aqui no Brasil a polícia não está fazendo nada, o bandido faz o que quiser, etc. A polícia se defende e fala, olha, nós nunca prendemos tanto
quanto agora. Isso são números também. O número Sim. de prisões aumentou assim violentamente. Só que o que eles falam é o seguinte, a gente está enxugando o gelo ou limpando o carvão, porque a gente prende e o cara está na rua no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, fazendo a mesma coisa. Parece que aí existe um pouquinho de... A nossa legislação está um pouco ultrapassada, a aplicação da lei, porque realmente o número de reincidentes aumentou demais. Em termos de justiça, no sentimento de justiça enquanto sociedade, eu quero que uma pessoa que cometeu um crime cumpra a sua pena, um crime violento. Uma morte, um latrocínio, e que aí talvez eu não tenha o conhecimento que o senhor tem para discutir as várias formas de você diminuir a pena, de sair em livramento condicional, etc. Em termos de diminuição do crime, o famoso jurista italiano, que todo jurista a gente cita Lombroso? muito. Não, esse não. Não é o tamanho da pena, mas sim a certeza da aplicação. Exato. Né? Então, o que a gente tem no Brasil, a gente prende muito e tem muita gente presa. Né? Tem muita gente presa. A gente tem uma população de 600 mil pessoas encarceradas hoje. A gente prende muito e prende mal. Por exemplo, homicídio, que é um crime extremamente violento, vamos dizer, né? É o mais violento, a gente tem uma taxa de esclarecimento muito baixa. Né? Geralmente, quem tem esclarecimento ou é flagrante ou é alguém quando é alguma pessoa conhecida, marido, mulher, vizinho. Um crime passional. Um crime passional, um crime de situação que provavelmente isso a pessoa realmente, a apuração do homicídio é muito baixa no Brasil. É muito difícil apurar um homicídio. Né? Então, precisa ter uma aplicação, um investimento muito grande na investigação. Por outro lado, nós temos uma polícia que, como eu disse, ela quer ser eficiente. Os policiais que estão na rua, policiais militares, no caso do Brasil, eles querem que a sociedade se sinta mais segura. Eu acho que a maioria, a gente tem evidências de que a maioria deles acredita no que está fazendo e está fazendo para ter um resultado. Mas muitos estão envolvidos no crime de tráfico. Né? E aí a gente cria uma série de problemas. Aí você diz muitos policiais? Não, muitos criminosos. Envolvidos na prisão do tráfico. Relacionado ao tráfico, certo. Sim, foi o que eu quis dizer. Não é nada disso. No estado de São Paulo, por exemplo, você tem um plano de metas. Então, conforme a produtividade policial, você tem mais bônus para batalhão, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Se eu prender mais pessoas por crime de tráfico, e eu acredito que a sociedade quer isso, e que eu acredito que esse é o grande mal da sociedade, que é as drogas, a guerra às drogas... Não, sem dúvida, porque ela traz uma série de outros crimes junto com ela. Sim, mas aí o problema da droga, que é um problema social, que a gente, como o cigarro e o álcool, que é um problema da área de saúde, e o problema da droga de segurança pública, que está muito mais relacionado à proibição do que ao efetivo crime. Como um crime de homicídio, um crime de roubo, ele é natural. A gente tem como consenso de que isso é errado e isso está fazendo mal para as outras pessoas. Então, é hora seriamente de rever a política de enfrentamento às drogas, de usar uma outra abordagem. Os policiais estariam mais livres. O policial militar que está na rua, ele passa muito tempo fazendo flagrante de droga. Ele tem que levar, aí, de novo, as duas polícias separadas. Ele tem que levar a pessoa na delegacia, porque o boletim, a palavra dele não funciona no inquérito policial. Ele precisa levar para o delegado fazer. Isso já é uma das questões da segurança pública que o Brasil vai ter que enfrentar, que é a questão do ciclo completo. E esse tempo, essa burocracia que o policial passa na delegacia, é um absurdo. Sim. Um flagrante, às vezes o policial chega a passar 8 horas, 9 horas, toda uma viatura com 4, 5 que poderiam estar patrulhando as ruas para a segurança pública, eles estão parados lá esperando, porque o delegado vai escutar onda. E um caso até que eu acho emblemático em Brasília, que uma pessoa presenciou e veio até comentar comigo, o ladrão saiu antes do depoimento do último policial. Veja que ponto nós chegamos aqui no Brasil. O policial foi um flagrante de droga, ele foi, levou, e tinha várias pessoas envolvidas. Um deles, o policial teve que sair, fazer uma outra... Agora, quando ele voltou à delegacia, o principal investigado já estava saindo antes do depoimento dele. Então, veja, isso é muito difícil. Alguma coisa precisa mudar. Esse é um problema dificílimo de enfrentar, porque a gente tem
quase que tá travado esse problema, porque nós temos uma polícia militar que quer ampliar a sua área de atuação, né? Está tentando exercer o ciclo completo para fazer investigação também, tem propostas, né, legislativas nesse sentido, e uma polícia civil que não quer isso, mas também não vai para a rua. Mas também não está dando conta do recado. Também não está dando conta do recado. E aí você continua com duas polícias. Qual vai ser? Nenhuma das duas polícias, nas suas corporações extremamente estruturadas, são corporações, como qualquer, não é questão de polícia, qualquer classe profissional tradicional vai ter sua estruturação, defender seus interesses, é legítimo isso. Só que a gente tem um problema político em que essas duas corporações muito fortes estão fechadas. Que pouco se falam, pouco se comunicam. Estão fechadas, cada uma achando que está defendendo aquilo que é melhor. Tem a possibilidade da desmilitarização, que seria a fusão das duas polícias como polícia civil. Os praças, talvez, algumas pesquisas indicam que os praças são muito mais favoráveis à desmilitarização do que os oficiais, né? Porque aí também entra uma questão de poder, de forma de fazer as coisas, e cada corporação tende a acreditar que a solução dela é melhor. Isso também é natural. Então, como enfrentar esse problema das duas polícias de ciclo incompleto no Brasil? Não só a polícia de ciclo incompleto, mas cada polícia tem duas portas de entrada, o que é muito injusto e muito pouco eficiente. Ou você entra como praça ou você entra como oficial. Ou você entra por baixo ou você entra por cima. Se você quiser deixar de ser praça e ser oficial, você vai ter que fazer um concurso. Você não tem um incentivo para fazer um bom trabalho, para subir na carreira até virar oficial. Mesma coisa na Polícia Civil. Você entra como investigador, escrivão, etc. Ou você entra como delegado. Tem um corte de classe muito alto, né? Se você quiser virar o chefe dos tiras, o chefe do policial, você vai ter que prestar outro concurso e entrar de novo, porque você não tem mérito. A corporação acredita que você não tem mérito para subir na carreira. Então, assim, não só são duas corporações, mas duas portas de entradas. Isso também é um entrave para o desenvolvimento de um bom trabalho, para o incentivo daquele policial que está no começo da carreira, né? O praça na Polícia Militar e o investigador, escrivão na Polícia Civil, fazerem um bom trabalho para poder subir na carreira. Não, ele não tem direito. Claro, ele pode prestar o concurso, mas ele não é o trabalho dele ali que vai levá-lo a um patamar melhor na carreira. E o investimento em inteligência? Porque eu noto muito que a Polícia Federal agora que está mais em moda, com Lava Jato, o pessoal está conhecendo mais, mas o investimento em inteligência da Polícia Federal vem já de mais de 10 anos atrás. Eles investiram pesado em inteligência, equipamento, e começou a aparecer aí o resultado. Mas o que eu acho que o investimento em inteligência, principalmente da parte aqui da Polícia Civil, a gente nota, por exemplo, tem um traficante aqui, ele é o final da história. Ele está lá na rua vendendo a droga. Então a polícia vai lá e prende ele. Eu acho que tem que prender mesmo. Isso daí é básico, tem que prender. Mas tem que ser dado o bote, não adianta você tirar só o final da história do traficante aqui, se você não for atrás da origem. Onde está o grande traficante? O atacado. E a polícia americana lida com isso muito bem. Eles investigam esse camarada 1 mês, 2 meses, 3 meses, vem para cá mais 1 mês, 2 meses. Pensam que não estão fazendo nada. Só que no dia que é preso, o final da história aqui, esse primeiro traficante, no mesmo dia, no mesmo horário, está sendo preso o líder ali, o atacadista. Então, ela destrói não só a ponta, ela destrói todo o caminho. E eu acho que aqui no Brasil a gente deveria pensar um pouquinho nisso. Não é só efeito aqui de tirar essa ponta, porque no dia seguinte vai ter outro. O problema é que o tráfico de drogas, eu acho que isso é válido para todos os crimes. Sim, Para o tráfico de drogas, a gente tem um problema, porque os Estados Unidos também não venceu a guerra às drogas, mesmo com uma eficiência muito maior. Tanto que eles estão mudando a política. Não venceu, mas eu acho que estaria muito pior do que está. Porque com tudo isso que acontece lá... o consumo de droga continua alto. O consumo, mas ele estaria muito mais alto, porque a mídia combate, existe um envolvimento da imprensa, da sociedade, tudo. Porque eu acho que não adianta a gente ir no final da história. Só estourar aqui, ou como, por exemplo, ou ir lá no camarada que rouba o carro. Para quem que ele roubou esse carro? Não, acho que aí a gente tem um consenso. O camarada que roubou uma carga de remédio, ele está vendendo para alguém. É muito mais eficiente, né? E, por exemplo, quando a polícia enfrenta o criminoso no momento do crime, por exemplo, num roubo a banco ou num roubo de carga, todo mundo está mais em risco e você tem menos eficiência econômica, vamos dizer assim, a eficiência econômica do trabalho da polícia. Se a polícia investiga, a polícia, por exemplo, vai dar uma batida em algum lugar em que está sendo investigado. A polícia está chegando de surpresa.
É a lógica invertida da lógica do roubo. Porque normalmente é o bandido que chega de surpresa. Exatamente, e ele vai estar em vantagem. Se a polícia faz um trabalho investigativo e consegue, no momento, por exemplo, desbaratar uma quadrilha e chegar de surpresa, ninguém vai se machucar e ela vai ter muito mais chance de fazer um bom trabalho e ter um resultado final muito maior. Mas é difícil, não quer dizer que ninguém quer. O trabalho de inteligência é desafiador, ele é muito caro e principalmente inteligência humana. Inteligência humana é mais importante do que comprar equipamento. Claro que equipamento é importante, tecnologias, computadores, radares, etc. Mas a Polícia Federal, um grande diferencial é o salário. Então, você já seleciona profissionais muito bem preparados. Mais competentes. Taxas de elucidação de crime no Distrito Federal são maiores. A Polícia Civil no Distrito Federal ganha muito bem. Né? Então, você tem um outro perfil, mesmo investigador, não é só o delegado, não. Não, todos um outro os perfil níveis. um outro perfil de policial que tem mais incentivo para trabalhar, porque ele tem condições melhores de trabalho. É uma polícia que tem pouco enfrentamento, só o enfrentamento necessário, ou talvez um pouco mais que isso, mas tem menos confronto. E lá tem um trabalho de investigação que ainda é longe do ideal, mas em comparação com a taxa de elucidação de homicídios, por exemplo, lá é mais alta que no resto do país. Então, a inteligência humana, ela Faz é a muito diferença. mais... Só que é muito difícil, porque é o que custa mais caro. Né? Então, assim, o gestor tem um desafio, não é dizer que o gestor não quer. Né? Quando você tem convênios, por exemplo, das polícias estaduais com os governos federais, você tem dinheiro para comprar equipamento. Né? Quem tem que arcar com o custo da folha de pagamento é o Estado. E é muito caro. Agora, a gente tem que pensar onde vai investir. Colocar mais policial na rua ou melhorar a investigação? Eu acho que tem que melhorar. Não que o policial da rua não seja importante. Mas a gente não vai conseguir colocar um policial em cada esquina para impedir o crime. Não, isso né? é impossível. É impossível. Nenhum lugar do mundo existe. É melhor trabalhar com inteligência, trabalhar no atacado, trabalhar no trabalho de investigação. Queria mais uma vez te agradecer aqui e colocar à sua disposição algum recado que você queira passar ao telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Olha, eu acho que a gente tem que pensar bastante. Eu trabalho no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá a gente faz um esforço de trabalhar com os gestores, né? Uma das questões importantes que a gente tem falado desde o começo é pensar numa política baseada em dados. Então, a gente precisa ter dados. Então, um dos nossos trabalhos, que é publicar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que sempre é bastante repercutido na mídia, é fazer com que os estados melhorem suas estatísticas de criminalidade para poder pensar, como eu falei, não vamos fazer quimioterapia em quem está com gripe, vamos aplicar o remédio certo para os problemas certos. E nesse ponto, a estatística é muito importante, né? Então, eu acho que os gestores, a população precisa pedir sim transparência, antes de querer mais arma, querer mais informação, porque se a gente aplicar um remédio errado, a gente pode ter muito mais dano do que ganho, benefício para todo mundo. Eu convido a todos a visitar o site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é forumseguranca.org.br. A gente publica estatísticas lá, que são coletadas junto aos estados, criminais, efetivos policiais, estatísticas prisionais, e acompanhar o trabalho do Fórum. A gente tem um encontro agora em dia 22 de setembro, começa o encontro nacional, onde os associados e outras pessoas convidadas se reúnem para discutir, né, policiais, militares, civis, federais. Peço às pessoas também que fiquem atentas à programação, sempre tentar discutir os temas mais prementes, juntando academia, juntando gestores, policiais. E para a população sempre procurar tomar muito cuidado com o discurso eleitoreiro de que matar mais é a solução para a segurança pública. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer, eu que agradeço. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.